eu sou a Vitória e hoje eu vim falar sobre pedidos. Por que nós pedimos o que pedimos a Deus? Qual é o nosso propósito com esses pedidos? Nós passamos a nossa vida toda pedindo as coisas a Deus. Às vezes Ele dá, às vezes não, mas vamos pensar no que nós estamos pedindo agora. A gente passa por várias fases na nossa vida. E de acordo com essas fases, a gente vai fazendo vários pedidos a Deus, né? A gente vai pedindo de acordo com a fase que a gente está vivendo. Então, assim, eu vou te chamar para fazer essa reflexão. Pense na fase que você está vivendo e pense nos pedidos que você está fazendo a Deus. Lá em Mateus 21 e versículo 22, diz o seguinte: E tudo quando pedirdes em oração, crendo, recebereis. Nós estamos recebendo o que nós estamos pedindo a Deus? Se sim, ok, né? Saiba que é obra de Deus as coisas que estão acontecendo na nossa vida, mas se não, vamos analisar o que pode estar acontecendo. Uns vídeos atrás, eu fiz um vídeo sobre estarmos chateados, e nesse vídeo eu deixo bem claro, né? Eu mostro o que a Bíblia diz sobre qual é o nosso propósito de vida, que é glorificar a Deus. Os nossos pedidos, o que nós estamos pedindo nessa fase, são para glorificar a Deus? Eles fazem parte desse propósito? Se os nossos pedidos hoje não forem para glorificar a Deus, significa que o nosso propósito de vida, que é glorificar a Deus, ele está em segundo plano. E quando a gente coloca Deus em segundo plano, a gente tem que ver o que é que está em primeiro plano. O que é que está ocupando o lugar que Deus deveria estar ocupando. Tem mais. Lá em Tiago 4, de 1 a 4, diz o seguinte: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O primeiro versículo diz que as guerras e toda essa maldade que tem do mundo, essas contendas, elas vêm porque nós queremos coisas e nós queremos conquistar essas coisas pelo nosso próprio poder, pelos nossos próprios meios. E nós não pedimos a Deus, né? As pessoas querem conquistar as coisas, mas não querem pedir a Deus. E quando pedimos, pedimos mal, pedimos para que a nossa carne se deleite na conquista, para que a gente possa se esbanjar nos nossos prazeres, para que a gente saiba que nós conquistamos, que nós conseguimos, que agora nós temos. E onde é que fica Deus nisso? Sim, será que os nossos pedidos, eles são para glorificar a Deus ou são para glorificar a nossa carne? Às vezes, os nossos pedidos, eles são para que a gente peque com permissão. Por exemplo, eu desejo, eu cobiço certa coisa, mas aquela coisa não é para mim. Eu estou cobiçando, às vezes, algo que é de outro, ou às vezes, algo que não é para a glória de Deus, que em nada vai glorificar a Deus e que, às vezes, pode causar até tropeço. E a gente ainda tem a audácia de pedir a Deus. A gente pede para pecar com permissão, como se... não, eu quero isso, eu desejo e eu cobiço e a minha carne anseia por isso. A partir do momento que eu tenho, foi Deus que me deu, então tá tudo certo. E às vezes não é assim. Aí a gente pensa assim: não, Vitória, eu não tô pedindo nada que é pecado, eu não tô pedindo nada pra me amostrar, eu não tô pedindo nada que vai desagradar a Deus, eu quero passar na faculdade, eu quero ter um bom emprego pra ajudar a minha família, eu quero prosperar sim, mas eu quero prosperar pra ajudar os pobres. Então assim, eu não estou pedindo nada de mal. Então assim, vamos ver o que mais que pode ser, né? Às vezes, gente, quando a gente pede algo a Deus e Ele não nos dá, é porque o nosso propósito não está alinhado com o propósito dele para a nossa vida. Não se trata de eu estou pedindo, mas eu não quero glorificar a Deus com isso. Se trata de eu estou pedindo, mas não é isso que Deus quer para a minha vida. Basta pedir bem. A gente tem que pedir o que está alinhado com o propósito de Deus na nossa vida. Mas, Vitória, como é que eu vou saber o que é que Deus quer para a minha vida? É simples. Peça a vontade de Deus para a sua vida. Como foi que Jesus nos ensinou a orar? Pai nosso que estás no céu, que seja feita a tua vontade. Como foi que Jesus orou? Jesus orou e nos deu um exemplo. Lá quando ele estava no Getsemane,
sobre o cálice, que era a ira de Deus, ele estava prestes a beber da ira de Deus, o que foi que ele disse? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feito como eu quero, seja feito como tu queres. Nós devemos pedir a vontade de Deus, seja feita a vontade dele, que seja como ele quer. Às vezes os nossos pedidos vão ter resposta positiva, às vezes negativa, mas nós devemos saber que a vontade de Deus está sendo feita. Se trata de pedidos, nós devemos ter algumas certezas e nós devemos pedir de determinada maneira. Então, tem alguns pontinhos aqui para a gente ver. Primeiro, a gente deve pedir tudo que nós formos pedir a Deus, nós devemos pedir primeiramente em nome de Jesus. 14, de 13 a 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Nós devemos pedir em nome de Jesus. Segunda coisa, nós devemos pedir com fé. Lá em Romanos 8:32, vamos ler primeiro, né? Diz o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus, ele deu o filho dele, o único filho dele, para morrer por nós, que somos pecadores miseráveis. Então Deus não vai nos dar o resto? É claro que ele vai. Nós devemos pedir com fé, confiando que sim, que ele enviou o seu filho e que sim, todas as coisas estão debaixo do poder dele e tudo o que ele quiser nos dar, nós teremos. Terceira coisa, nós devemos pedir com perseverança. Nós devemos pedir continuamente a Deus. Lá em Lucas 18 tem a parábola do juiz iníquo, que é um juiz injusto, que ele não é temente a Deus, mas vai uma viúva lá pedindo para ele julgar a causa dela. E de tanto ela importunar, ele vai lá e diz: olha, eu sou injusto, eu não temo a Deus, mas essa mulher está enchendo tanto meu saco que eu vou realizar a causa dela, eu vou julgar a causa dela. Vou ler só 3 versículos para vocês, mas é em Lucas 18, que tem a parábola. Diz o seguinte: então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Deus, ele está ouvindo a nossa voz. Um juiz, mesmo ele sendo injusto, de tanto ele ser importunado, ele vai lá e defende a causa da viúva. Deus, que está ouvindo o nosso clamor, que nos ama, ele não vai nos fazer justiça? Ele vai. Aqui está dizendo, ele pode até demorar, mas é assim, ele demora para nós, né? Que queremos as coisas para ontem. Mas no tempo certo, ele vai nos fazer justiça. Vamos pedir com perseverança e com fé e em nome de Jesus. Mas tem mais coisa. Quarto ponto. João 5:14. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. O quarto ponto é, o que eu já falei antes, nós devemos pedir a vontade de Deus na nossa vida. De igual Jesus, né? Se possível, Senhor, eu quero isso. Se possível, faça isso, mas que seja feita a sua vontade. A gente não pode esquecer que aqueles que amam a Deus, todas as coisas concorrem para o nosso bem. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando nós temos o propósito de glorificar a Deus, no caso nós não estamos pedindo nada de mal para nos deleitarmos na nossa carne, mas sim o bem, ou para fazermos o bem e para glorificarmos a Deus naquilo que estamos pedindo. Quando nós pedimos dessa maneira, em nome de Jesus, com fé, com perseverança, que seja feita a vontade de Deus, e mesmo assim a resposta é negativa, nós não devemos ficar tristes ou desesperados, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, independente se o seu propósito é glorificar a Deus, tudo vai ficar bem. O não que você receber vai ser para o seu bem. Às vezes, o não é porque o nosso pedido não está alinhado com o propósito de Deus da nossa vida. E, gente, amém. Seja feita a vontade de Deus. Vamos entregar a nossa vida a Ele e saber que é nele que nós temos o melhor e que Ele faz tudo certo. Ele vai fazer o melhor para a nossa vida. Deus que sabe de todas as coisas e não nós.
muitas das vezes nós nem sabemos o porquê que nós estamos pedindo o que nós pedimos a Deus. Muitas das vezes nós não sabemos o que nós queremos, nós definitivamente não sabemos o que é melhor para nós. Quem sabe o que é melhor para nós é Deus, então vamos descansar e colocar a nossa confiança nele. Isso é o vídeo de hoje. Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Vou pedir a vocês para se inscreverem no canal, para deixar o like, né, para o YouTube ficar recomendando meus vídeos para vocês. E até a próxima!